Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Vamos dar continuidade a nossos encontros sobre a Divina Misericórdia, segundo o Diário de Santa Faustina, as revelações que Jesus misericordioso a ela fez. No encontro passado, nós falávamos sobre as formas de devoção, sobre todos os tipos que Jesus para ela passou para os tempos modernos em que nós vivemos. Hoje nós vamos falar sobre os elementos essenciais dessa devoção, a prática, São Tiago, na sua carta, nos diz lá no Novo Testamento, a fé sem obras é morta. Então somos chamados realmente a exercer essa misericórdia em nossas vidas, para que realmente nós, como devotos dessa divina misericórdia, possamos encontrar graça frente ao nosso bom Deus. Vamos fazer uma breve oração, então, invocando a luz divina, para podermos fazer esse breve encontro dessa noite. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-la, para que em vós comece e para vós termine tudo o que realizarmos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem, meus irmãos, são duas os elementos, as formas essenciais dessa devoção. A primeira delas é a confiança. Não adianta nós dizermos que somos devotos da Divina Misericórdia, rezamos o terço e na primeira tribulação, na primeira provação, nós deixamos desmoronar a toda a nossa fé. A misericórdia divina, ela é cantada, a confiança na misericórdia divina, na Bíblia, nós relatamos em muitos casos, falando sobre ela, o Salmo 61, 62, que vai falar para lá nós, o Senhor é meu rochedo, minha salvação, minha rocha e defesa, jamais vacilarei. O Salmo 90, ou o 91 em algumas Bíblias, quem habita sob a proteção do Altíssimo repousa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. E aí Deus vai nos dizer, porque a mim se confiaste, eu o livrarei. Queridos irmãos, essa misericórdia divina que também dá ordem para que seus anjos nos guardem por todos os nossos passos, pede para nós esse retorno, essa nossa confiança, essa é uma atitude. A confiança não é uma palavra, não é uma devoção, é uma atitude, Então nós temos que realmente corresponder a essa confiança, mesmo que não estejamos entendendo o que está se passando. Se nós na nossa vida temos as nossas orações, buscamos as práticas que nós falamos da devoção lá atrás, os meios que nós conhecemos, o terço, a devoção à imagem, a hora da misericórdia, a novena, tudo isso, se nós não confiarmos em Deus, de nada adianta. Então a confiança é algo primordial para que as graças sejam derramadas em nossa vida. Por isso que Jesus fala, as graças da minha misericórdia colhem-se com um único vaso, que é a confiança. Nós já dissemos isso outras vezes. Quanto maior o vaso da nossa confiança, mais graças Jesus vai ali colocar. Portanto, meus irmãos, depende de nós, então, essa atitude, de correspondermos a nosso Jesus através da confiança. Volto a dizer, às vezes não estamos entendendo o que está se passando. Maria também não entendia. Quantas passagens na Bíblia ela não entendia? A visita dos reis magos, o momento da apresentação do menino Jesus no templo, quando foi dito para ela pelo profeta Simeão que uma espada transpassaria seu coração, ela não entendia, guardava no coração e continuava caminhando e confiando em Deus. Aos 12 anos, quando perde o menino Jesus, vai até lá 3 dias sem encontrá-lo, quando no terceiro dia o encontra, estava nos doutores da lei, ele volta para ela, olha, estou aqui cuidando da casa do meu pai, das coisas do meu pai. Ela também de momento não compreendia bem, porque o mistério era muito grande, mas ela confiava e guardava no coração. Então é esse o chamado para nós. Não entendemos o que está se passando? Confiemos. Se nós praticamos as nossas orações, se nós temos atitudes em favor do próximo, porque se ama a Deus, amando o próximo. Como que pode amar a Deus que não vemos, se não amarmos o próximo a quem vemos? Então temos que praticar a solidariedade, o amor, o perdão,
A arte de perdoar é uma graça divina, né? Precisamos exercê-la com o auxílio da misericórdia de Deus. Portanto, esses elementos que nós temos que praticar essa devoção, lembre-se sempre Jesus é o centro de qualquer culto ou devoção dentro da igreja, sempre é Ele. Mesmo as devoções marianas, elas nos levam até Jesus. Todas as devoções de Nossa Senhora, né, elas têm por finalidade mostrar Jesus como nosso Deus, Senhor, caminho, verdade e vida. Muito bem, então nós vemos que na devoção à Divina Misericórdia, nós temos essa confiança como algo a nós demonstrarmos através de nossa vida, de nossas atitudes, nos momentos que formos provados. Agora tem a segunda. A segunda são as obras de misericórdia. Sim, as obras. O que são essas obras? Bem, Jesus no Evangelho, inclusive no Sermão da Montanha, diz, né, sobre a misericórdia, né? Bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão, né, a misericórdia de Deus em suas vidas. Sede misericordiosos como o Pai, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É essa a atitude, praticar, confiar em Deus e na vertical, olhando para o alto, confiando em Deus. E ao nosso lado, na horizontal, praticar o amor ao próximo. É assim que essa devoção vai crescendo dentro de nós, né? Aí nós podemos questionar, mas eu não consigo entender bem como fazer isso. Ora, Jesus fala, cada vez que pratica um bem a um dos pequeninos, é a mim que praticastes. Ora, Jesus não fala, um copo de água dado a uma pessoa necessitada não ficará sem recompensa? Isso são obras de misericórdia, né? Estive com frio e me vestisse, estive com fome e me desse de comer, estive com sede, estive doente, me visitastes, preso, me visitastes. Então, todas elas são obras de misericórdia que sobem ao céu em favor da nossa salvação. E junto com essas obras de misericórdia, existe também aquelas que nós conhecemos como as corporais. Sim, as obras corporais, que foi essa que eu acabei de dizer. Dar de comer, dar de beber, vestir, né? Inclusive enterrar os mortos, né? É uma obra de misericórdia entre nós. Inclusive no livro de Tobias, o pai dele, Tobit, encontrou graça perante Deus, porque eles moravam na Babilônia e eram proibidos de exercer a fé deles. E no culto pagão da época, não se enterrava os corpos, e os judeus tinham esse costume, mas eles eram lá prisioneiros, cativos. E ele, quando sabia que uma pessoa morria, ele mesmo no meio da noite, ele ia lá, dava um jeito de sepultar a pessoa. E isso subiu para Deus como obra de misericórdia, tanto que mais para frente ele vai precisar das graças de Deus, né? E o arcanjo Rafael que vai vir em auxílio dele, para levar seu filho Tobias até na viagem, no destino que tinha que ir e voltar, e depois vai se manifestar perante ele, porque Deus ouviu a sua prece, tanto o clamor como as suas atitudes, suas obras de misericórdia eram ouvidas e não passavam despercebidas por Deus. E existem também as obras espirituais. Como assim? Nossa, dar bom conselho para quem está no caminho errado, orientar as pessoas que não têm entendimento, né? Que são ignorantes em matérias de fé, em matérias de doutrina da igreja, fazer a correção fraterna naquelas pessoas que erram, nunca corrigir em público, mas sempre no particular, né? Para poder dar um bom conselho. As pessoas desanimadas, tristes, dar uma palavra de ânimo, né? O perdão, perdoar as injúrias que nós recebemos, enfim, tudo isso, rezar pelas almas, são obras de misericórdia. Não esqueçamos então de praticá-las. Aí, nós falamos, nossa, mas tem que decorar tudo isso? Olha só. Não tem que decorar, mas olha só o ensinamento que Jesus vai dar para Santa Faustina, para que nós, de maneira bem prática, possamos exercer essas obras no nosso dia a dia de nossas vidas. Ele diz assim, lá no diário de Santa Faustina, eu te indico 3 maneiras a praticar a misericórdia para com o próximo. Preste atenção, a primeira, ele diz, é a ação, a atitude. A segunda, a palavra. E a terceira, a oração. Olha a explicação que ele dá agora.
Nesses 3 graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. É desse modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. E Jesus vai falar para ela mais à frente. Se você não pode no dia exercer alguma ação, alguma atitude, porque o dia não te permitiu, você pode pelo menos dar uma palavra de conforto. Falamos agora, conselhos, tudo mais, uma palavra de ânimo, uma pessoa desanimada. Quantas pessoas deprimidas, pessoas com pensamentos suicidas na cabeça, temos que orientá-las, animá-las. Isso é obra de misericórdia. Então, se uma atitude, estender a mão, ajudar, visitar a pessoa, fazer alguma coisa prática para ela não der para fazer, façamos pelo menos através da palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de sabedoria. Não deu para fazer isso? A oração. Porque a oração atinge onde nós não podemos atingir. A oração pode chegar até fora do nosso país. Podemos rezar para qualquer um, né? Os anjos levam nossas orações aonde nós desejamos ir. Deus, na sua onipotência, permite isso, né? Então, meus irmãos, nunca deixe de praticar essas obras através de uma boa atitude, uma boa ação no dia. Você não teve essa oportunidade e tem a oportunidade de dar um bom conselho, de saber ouvir. Até saber ouvir é importante e dar um bom conselho. Às vezes a pessoa fala 10 minutos com a gente fala 10 segundos com uma palavra que a conforta, né? Não teve nada disso, a oração. Então, meus queridos, é isso, tá? Não deixe de praticar, então, esses 2 elementos essenciais da devoção, né? Juntamente com as outras práticas, com os outros meios de devoção que nós já falamos, aqui está a essência dela, a confiança e a prática das obras da misericórdia. Que Deus, Jesus misericordioso e Santa Faustina os abençoe e os anime no caminho de ser misericordioso como o Pai do céu é misericordioso. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.